e este é Samuel, meu filho. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da nossa história. Há muito tempo atrás, eu estava muito triste, muito angustiada, pois por muitos anos eu não tinha um filho. E eu orava ao Senhor, eu clamava ao Senhor, pedindo a Ele que me abençoasse com um filho. Muitas vezes eu não queria nem me alimentar, de tanta tristeza. E todos os anos nós íamos até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. E em uma dessas vezes eu estava muito triste, muito angustiada, chorando. Então eu orei ao Senhor e eu disse: ó Senhor dos exércitos, se o Senhor ouvir a minha oração, ouvir o meu clamor e me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor para todo sempre, e nenhum fio de sua cabeça será cortado. Enquanto eu chorava, derramava o meu coração diante do Senhor, o profeta Eli, que estava na porta do templo, estava me observando. E ele só me via falar, não conseguia ouvir. E ele veio até mim. Ele achou que eu estava embriagada. E ele disse que eu deveria parar de beber, para largar o vinho. E eu disse: não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu não bebi vinho e nenhuma outra bebida forte. Eu estou muito triste, estou desesperada, angustiada. Meu coração está em pedaços, por algo que eu desejo muito. Eu estou orando ao Senhor. Então o profeta Eli disse: então se é assim, vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda aquilo que você deseja. Depois que o profeta falou comigo, eu já não estava mais triste. Meu semblante já estava alegre. Nada havia mudado. Eu não tinha um bebê em meu ventre, mas o meu semblante já era alegre. Nós voltamos para a nossa cidade e algum tempo depois, Deus me abençoou com um filho, com o meu Samuel, porque eu pedi ao Senhor. E eu prometi a Deus que eu dedicaria ao Senhor. E depois que Samuel desmamou, quando ele já estava maior, eu o levei até o templo, para que ele fosse criado ali, crescesse na casa do Senhor, criado pelo profeta Eli. E Samuel teve um momento muito especial com Deus. Ele vai contar desse momento tão especial que ele teve com o Senhor. Um dia eu estava deitada, uma noite eu estava deitada na minha cama e eu ouvi me chamando: Samuel, Samuel. Aí eu fui lá e disse: profeta Eli, você me chamou? Aí ele disse: não. Aí eu voltei a dormir. Eu ouvi de novo: Samuel, Samuel. Aí eu fui até ele: Eli, você me chamou? Não chamei. Voltei a dormir. Aí eu ouvi: Samuel, Samuel. Aí eu fui lá, disse: profeta Eli, você me chamou? Ele disse: não, mas agora eu reconheço. Jesus está chamando você para uma missão. Aí o profeta Eli disse: quando você voltar para a sua cama e ouvir de novo chamando o seu nome, você responderá: ó Senhor, o seu servo está aqui. Voltei a dormir e ouvi chamando: Samuel, Samuel. Aí eu disse: Senhor, eu estou aqui. Assim como eu pude experimentar o amor e o cuidado do Senhor na minha vida, através do meu filho Samuel, ele também teve esse momento de ouvir a voz do Senhor. E eu sei que Deus tem planos para a vida dele, e ele será usado por Deus em seus propósitos. A minha história, a história de Ana, nos deixa uma lição, que nós devemos abrir o nosso coração, confiar em Deus e ouvir a voz de Deus. Ele responde, Ele ouve a nossa oração quando nós temos um coração quebrantado. E nós devemos cumprir aquele voto que fazemos ao Senhor. Mas agora, eu gostaria de falar um pouco, não sobre a Ana, mas sim o que eu aprendi com a Ana. Eu quero falar um pouco da história da Amaris, daquilo que eu aprendi na palavra do Senhor com a vida dessa preciosa mulher, que tem uma história um pouco semelhante com a minha. Assim como Ana, eu passei muitos anos sem ter filhos. Durante 8 anos, de casado, nós orávamos e desejávamos um filho, e ele não vinha.
Alguns amigos que casaram depois tiveram filhos e nós ainda não. E nós orávamos ao Senhor pedindo um filho. E foi em abril de 2014, enquanto eu fazia devocional, e estava usando um livro de mulheres, 365 dias com as mulheres da Bíblia. E ele estava justamente nos dias que eu estava estudando Ana. E me deparando com esse texto de 1 Samuel, vendo tudo o que Ana passou, eu estava chorando e orando ao Senhor. Falei, nossa, Ana passou isso, eu entendo o que ela sentia. Às vezes a gente não tem vontade de comer, só tem vontade de chorar, o semblante é triste, e às vezes é difícil se alegrar com os que se alegram, né? Às vezes é mais fácil a gente chorar com quem chora, mas durante aquele tempo, né, às vezes quando a gente sabia de alguém que estava grávida, era um esforço para a gente se alegrar, porque nosso coração pecaminoso só pensa na gente, né? A gente fala, quando vai ser a minha vez? E Deus foi trabalhando e ensinando. E naquele dia, enquanto eu orava ao Senhor e ali vendo sobre a vida de Ana, o Senhor falou comigo. E Ele disse, esse ano eu te darei o seu Samuel, porque você o pediu a mim. Eu ouvi aquilo e fiquei assustada, achei que estava ouvindo demais, falei, nossa, eu quero tanto um filho que eu já estou ouvindo coisas. E procurei não pensar mais naquilo, nem comentei com eles, deixei para lá. E o ano foi passando, muitas lutas, né? Muitos exames negativos, muitos chás de bebês para organizar e uma luta no coração para a gente trabalhar com as emoções e agradar a Deus e se alegrar com quem estava alegre. E chegou novembro daquele ano, já era o final quase de novembro, e eu lembrando, né, daquilo que tinha acontecido. Durante o ano eu pensava, tá vendo, ó, foi coisa da minha cabeça, não engravido, né? Fomos no médico, ele disse que se durante 6 meses a gente não engravidasse, a gente deveria tentar um tratamento, fazer uma inseminação artificial. Então tudo parecia bem difícil e impossível. E aí em novembro eu fiquei pensando, já era final de novembro, o Onés teria uma viagem para a Bahia, ficar uns dias fora, estava nos dias, né, do meu ciclo menstrual, eu falei, nossa, ele não vai estar aqui, aí eu vou ficar triste, porque, né, mais um mês não vai dar certo. Só que eu fiquei pensando, mas se Deus falou que era esse ano, Ele não disse que ia nascer esse ano, Ele disse que me daria, então já que eu estar grávida, eu tenho, né, o ano já está acabando, eu tenho que descobrir. E fiquei pensando naquilo. Aí ele foi, voltou de viagem, e eu não tinha contado o ano todo para ele aquilo, né? Procurei não pensar muito. E quando ele voltou de viagem, eu falei, né, não desceu, até agora nada, estava sentindo um pouco de cólica, né, mas achando que era por causa do ciclo. E aí, naquela noite a gente conversou, orou, e eu falei para ele o que tinha acontecido. E que eu falei para ele, eu achei que era coisa da minha cabeça, que eu já estava ouvindo demais, né, ouvindo coisas. E aí ele me disse o seguinte, ele falou, Má, se você estava orando, se você estava lendo a Bíblia, conversando com o Senhor, abrindo o seu coração, Deus falou com você, não foi algo da sua cabeça. E quando ele me disse aquilo, eu me senti aliviada, senti que saiu um peso das minhas costas, e me senti muito feliz. E finalmente eu me senti grávida, mesmo sem tendo nada, né, humanamente dizendo, explicando. E aí no dia seguinte, no dia seguinte eu já amanheci ruim, enjoada, não consegui levantar da cama, muita tontura. Parece que Deus falou, agora você vai sentir, você vai ver o que eu te disse. Aí durante a manhã, enquanto eu orava ao Senhor, eu falei, e agora, Senhor, o que eu faço? E o Senhor me falou, marca o pré-natal. E aí eu falei, mas eu não tenho um exame para comprovar. E aí Deus falou, você não confia em mim? Eu não disse que eu te daria o teu filho? Era como se Deus estivesse sentado no sofá conversando comigo. Cada pensamento que vinha, Deus rebatia. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu quero confiar. Eu confio no Senhor, eu quero confiar. Eu quero mostrar, né, para o Senhor, eu quero mostrar que eu estou confiando. E aí liguei para marcar a consulta e falei que era um pré-natal. Mas eu falei, mas eu preciso levar um exame, senão a médica vai achar que eu sou louca. Como que eu chego para fazer um pré-natal sem um exame, né? Pelo menos a médica tem que saber. E aí fui à tarde fazer o exame. E enquanto eu fiz o exame, aí eu cheguei lá, a moça falou, né? Eles perguntam, quantos dias está atrasado? Eu falei, não está atrasado.
Eu fiquei pensando, nossa, a moça deve achar que eu estou muito, né, obcecada e doente já por fazer o exame, sem estar atrasado. Mas aí eu fiz, e enquanto o exame, dava o tempo do exame, eu fui comprar um sapatinho que eu queria entregar para o Néia junto com o exame, e fui comer alguma coisa. Passei muito mal, enjoava, não consegui terminar nenhum lanche. Era como se Deus falasse, você disse que não tinha sintoma, agora você vai sentir tudo que uma grávida sente. E realmente passei muito mal. E aí quando eu fui buscar o exame, foi diferente das outras vezes, que eu sempre ficava com medo e chorava muito. Dessa vez eu estava em paz, né? O exame só ia dizer algo que Deus já tinha me dito. E aí quando eu abri, né, estava escrito positivo. E aí chorei muito de gratidão a Deus, de também tristeza por duvidar em alguns momentos, né? A maior parte do tempo duvidar do que Deus pode fazer. E aí fui embora, contei para o Néias. Naquele dia o pessoal da igreja fez um churrasco, a gente comemorou. E aí eu falei, uau, né? Que experiência, assim, né? Que momento com Deus, né? Deus falando, e às vezes a gente não ouve, né? A gente está ali buscando a Deus, pede para Ele ouvir a nossa oração, Ele responde e a gente não crê. Eu achei que eu tinha aprendido a lição. E aí veio uma segunda parte dessa gestação. As pessoas, nós dizíamos, né, que seria um menino, e as pessoas, não, mas e se for uma menina? Você tem que estar preparada, pode ser uma menina. E a gente, não, gente, Deus disse que Ele ia me dar, e era um Samuel, era um menino. Olha, mas e se for uma menina? Falei, aí as pessoas achavam, né, não, acho que você quer tanto um menino que você, né, está obstinado. Falei, não, gente, olha, na verdade, desde que a gente namorava, a gente sempre falava, né? A gente já tinha escolhido o nome da nossa filha, seria a Sara. A gente sempre pensava numa menina primeiro. A gente nunca tinha pensado, nem escolhido um nome para um menino. E aí foi passando o tempo, as pessoas falando, né, que poderia ser uma menina. E às vezes eu duvidava, eu ficava, nossa, Senhor, será que... Mas será que eu entendi errado? Será que o Senhor só disse que eu ia ter um filho e foi só um exemplo ali de Samuel, e eu estou achando que é Samuel mesmo? E aí o ano foi passando, a barriga foi crescendo. E num determinado culto, uma irmã durante o louvor, ela veio me abraçar e ela falou, nossa, sua barriga tá barriga de menina. Aí eu fiquei, né, pensando, ixi, será que é menina mesmo? Porque pessoa de idade, assim, né, eles vividos, eles conhecem essas experiências, só de olhar já sabe, né, eles têm essas coisas, né. E aí Deus disse para mim, bem forte, falou, você prefere acreditar nessas crendices populares do que em mim, o Deus Criador que te deu o teu filho? Eu comecei a chorar, fiquei muito triste por mais uma vez estar duvidando do que Deus tinha me dito. E aí pedi perdão a Deus, falei, não, tá bom, Senhor, chega, eu não vou mais duvidar, não importa o que diga. E aí orei a Deus que Ele me desse paz, e aí, né, o tempo passou mais um pouco, e aí eu ganhei da esposa de um pastor uma bata, né, escrito com um desenho de um menino, escrito é menino. Eu não tinha feito ultrassom ainda, e aí eu comecei a usar. Aí as meninas, nossa, você já fez ultrassom, descobriu o sexo? Eu falei, não fiz ultrassom, mas Deus falou que é um menino, que é o Samuel. Aí as irmãs me olhavam meio assim, né, e aí foi todo aquele processo. Eu falei, gente, Deus disse, então eu acredito que é um menino, né. E aí no dia da gente fazer o ultrassom de rotina, poderia simplesmente o Samuel estar de costas, estar sentado e não dá para ver nada. Era só uma ultrassom de rotina, a gente tinha certeza que era um menino. Mas naquele dia a minha médica perguntou o que a gente achava que era, a gente falou, é um menino. E aí quando ela fez o exame, era um menino, né, claro, ele, com as perninhas bem abertas, ela falou, nossa, tá mostrando para todo mundo, né, parece tipo, chega de falar que não é, eu sou um menino, né, foi o que Deus disse. E a gente pode aprender ali que aquilo que Deus fala, né, se Ele promete, se Ele falou, a gente tem que confiar, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas. E aí quando nós voltamos para casa, nós nos alegramos, e foi algo que Deus nos ensinou, a confiar nele, e ensinou também para as pessoas ao nosso redor. Até hoje tem uma irmã que às vezes quando eu vou Atibaia, ela fala, Mar, eu nunca esqueço daquela época da sua gravidez. Ela falou, às vezes eu pensava, coitada da Mar, se nascer uma menina, ela vai ficar tão decepcionada, porque ela quer tanto, e não foi, e Deus ensinou para todos nós, né? A palavra de Deus é a revelação de Deus, mas em alguns momentos Ele escolhe falar com a gente e nos mostrar a vontade dEle. Deus sabia o quanto a gente estava orando, o quanto a gente queria o nosso Samuel, e ele simplesmente poderia não falar nada e deixar o tempo passar, talvez até anos,
E a gente orava antes de engravidar que a gente queria agradar a Deus nesse processo, mesmo que fosse doloroso. A gente queria agradar a Deus, a gente queria um filho que glorificasse a Deus. E aí Deus deu Samuel, e a nossa oração sempre foi para que ele fosse uma flecha, né, um servo do Senhor, e a gente tem trabalhado para isso. E a gente louva a Deus pela vida do Samuca, a bênção que ele é. E Deus ainda, além de nos dar, né, algo que a gente não merece, né, nos deu Samuquinha. Depois de algum tempo, né, de 4 anos, a gente não estava esperando, ele mandou a nossa princesa Sara, que a gente conversava quando a gente namorava, a gente já tinha escolhido o nome dela, e ela veio no momento que a gente não estava esperando, foi de surpresa. E como Deus usa a vida dos nossos filhos, são bênçãos, presentes, né, herança do Senhor, cada um do seu jeitinho, um diferente do outro. Eles vão nos ensinando a buscar mais a Deus, a depender mais do Senhor, e vendo que não é nada da gente, é graça de Deus, e a gente depende do Senhor para ensiná-los os caminhos dele. Então, hoje a gente só tem que agradecer a Deus, porque um dia ele ouviu a nossa oração. Ele poderia ter dito não, mas ele disse sim 2 vezes, e a gente louva ele por isso. E queria deixar um incentivo para vocês mães, nesse dia especial, né? Não deixem de orar pelos seus filhos, não deixem de investir na vida deles. A gente sabe que é muito difícil, e cada dia está mais difícil, o mundo tem investido pesado na vida deles, e a gente tem que investir mais ainda. Então orem e busquem ao Senhor. Quando a gente busca o Senhor, a gente lê a palavra dele, já no nosso coração, ele está ali, ele nos ouve, e ele responde da maneira como ele quer, do jeito que ele quer. Tá? Que Deus nos abençoe cada mãe, né? Cada família aqui, cada pai, que a gente possa depender do Senhor e buscar nele a ajuda para criar essas flechas no caminho do Senhor. A gente gostaria de falar um versículo. Bom, família. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos